Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Como você já deve imaginar, o vídeo de hoje é sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Com essa dedicatória bastante inusitada, a gente acompanha ou começa a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então a gente percebe que existe uma dedicatória ao primeiro verme que roeu as frias carnes. Por isso a gente sabe que o escritor deste livro é um escritor defunto ou um defunto escritor. Isso mesmo. O Brás Cubas resolve escrever um livro após morto. E esse já é o primeiro impacto ali, ou talvez o segundo, que a gente tem lendo Memórias Póstumas, tá? Se você nunca leu esse livro, é um livro muito cobrado nos vestibulares, né? Me parece que nos últimos vestibulares, ou no último, ou no próximo, não sei muito bem, não terá, né, a cobrança de Memórias Póstumas, mas foi durante anos a fio aí muito cobrado nos vestibulares, portanto as escolas indicam muito a leitura deste livro. Mas se você nunca leu, saiba que as Memórias Póstumas, assim como o título já diz, é uma memória que Brás Cubas, o personagem narrador aqui, o personagem principal, ele faz da sua vida após morto. E por que isso impacta tanto? Porque é como se Brás Cubas estivesse desapegado da vida, desapegado de qualquer relação social, isento de qualquer problema que as suas ideias possam causar. Então, quando ele escreve isso após morto, Machado de Assis brilhantemente tira dele, né, tira as raízes sociais que ele teria caso ele estivesse contando essa história ainda vivo. Tá? Então ele pode contar abertamente toda a história da sua vida, isento de qualquer culpa, isento de qualquer repreensão que ele possa ter mais para frente. Já que a vida dele assim não foi algo tão extravagante, mas ele fez uma coisinha aqui e outra ali. Além disso, Machado de Assis, ele escreve esse livro, ele é publicado em 1880, num folhetim inicialmente, mas como livro mesmo, ele sai em 1881. E a gente está falando do período escravagista brasileiro. Ele retrata um personagem que vive ali na aristocracia do Rio de Janeiro, né? O Brás Cubas, ele é bem nascido, ele consegue estudar fora, para vocês terem uma ideia, se forma em Direito em Coimbra, mas o fato é que o Brás Cubas é um aristocrata. Ele é filho de pais bastante abastados, então ele tem posses, e estas posses incluem escravos, tá? Já que o livro é um retrato ali do seu tempo, tá bom? Então a gente vai abordar essas questões que o Machado fala aqui no livro. Além disso, a gente vê impregnado muito ceticismo, muita ironia. Então ele usa ali, né, muitos especialistas dizem que ele usa, que o Machado ele usou de muitas referências, como o próprio Schopenhauer, por exemplo, para escrever, né, para dar vida ao Brás Cubas, e também a Pascal, né, algumas pessoas dizem que o nome Brás Cubas, Brás principalmente, vem do Blaise Pascal. O livro lhe dá uma resposta diferente para isso, tá? Mostrando ali a origem do nome do Brás Cubas, mas muitos especialistas encontram ali referências a Pascal nessa obra também. Então, é uma obra muito profunda, é uma obra que tem ali uma profundidade imensa, assim como a sua amplitude. Então, se você, o convite que eu faço, por se tratar de um clássico, e o clássico ele nunca deixa de falar para você coisas que ele tem para falar, ele nunca deixa de te ensinar, seja a época da vida que você lê. Se você leu esse livro na juventude ou há muito tempo, convido que você releia, tá? Mesmo porque essa obra aqui ela já está em domínio público, tá? Você pode baixar ela ali do domínio público, em PDF, ler onde você quiser. Mas existem várias versões. Essa aqui, por exemplo, da Príncipes, que eu li agora por último, é uma versão muito barata, né? As folhas dela são amarelas, é uma leitura muito bacana. E dá para você ler, se você gosta do livro físico, né? Dá para você ler assim, mas lembrando, é uma obra de domínio público, você pode baixá-la e ler no aparato aí que você quiser, no computador, no tablet, no celular, no seu Kindle, enfim, em qualquer uma dessas plataformas. E aí a gente começa então na história. E ao começar a história, eu vou ter que dar spoilers. A gente está falando de um clássico com mais de 100 anos. Se você ainda não leu, por favor, leia, por misericórdia. Mas eu vou dar spoilers, e se você não quiser ter spoilers, daqui para frente teremos, tá? Se você quiser entender ali qual que é a minha consideração sobre esse livro, pule para o capítulo da consideração,
que aí eu não dou spoilers lá, mas falo um pouquinho sobre os conceitos do livro que me cabem, né? Também não sou um especialista no assunto, tá bom? Então, a partir de agora, spoiler para você. Bom, como que essa história começa? Eu já falei isso no começo, né? O Machado, ele põe ali o seu principal personagem do livro, Brás Cubas, como um defunto escritor, tá? E esse defunto escritor, ele começa a rememorar a sua vida, tá? E rememorando a sua vida, ele começa a contar a sua história desde o início, desde criança, até ali a doença que acometeu a sua morte, que causou a sua morte. Então, e o engraçado é que nos primeiros capítulos, o Brás Cubas ele vai avisando, sabe? Ele vai falando, ó, se você quiser pular direto para a história, vai para o capítulo tal, mas por enquanto eu vou fazer algumas introduções aqui a respeito do porquê que eu estou escrevendo, o que causou essa escrita e assim por diante. Mas já na infância, o Brás Cubas ele se relata como uma pessoa, uma criança endiabrada, muito inquieta, que batia nos escravos ali, nas mulheres que não queriam fazer o que ele queria ou o que ele pedia. Ele tinha um escravo ali, um filho, né, de escravos, que também era escravo por consequência, o Prudêncio, que ele fazia de seu cavalo, então ele montava nas costas do Prudêncio e fazia ele engatinhar com o Brás Cubas nas costas. E esse Prudêncio ele vai ter depois uma função interessante no livro que a gente vai falar sobre isso. Mas aqui já mostra como era a sociedade, né? Então, o aristocrata, mesmo criança, montando em cima do seu escravo e fazendo dele ali o seu brinquedo, tá? Essas cenas, né, essas questões que o Machado trata são muito relevantes para a gente entender como que era a vida na época. E a normalidade com que isso era tratado é que assusta a gente hoje, tá? Então, assim começa a história. Um menino que era tratado ali com bastante cuidado pelos pais, era muito querido pelo seu pai, então ele diz que ele podia fazer qualquer coisa que seu pai não o repreendia, né? E assim ele cresceu, cercado ali de uma família bastante abastada, com bastante recursos, sem grandes sofrimentos, tá? Mas esse Brás Cubas cresce, e ali aos 17, quase 18 anos, ele se apaixona pela Marcela, que era uma cortesã, digamos assim, de origem espanhola, e ele se apaixona tanto por ela, que ele começa a presenteá-la, né, gastar com ela, em troca ali dos prazeres, e ele consegue gastar ali uma fortuna com essa Marcela. E aí a gente entende que para ele manter essa relação, ele teria que desempenhar ali, ou empenhar muita grana, muito dinheiro, para manter esse relacionamento vivo. O pai dele, assustado com a quantidade de dinheiro que ele estava gastando, resolve mandar ele para Portugal e ele vai estudar em Coimbra. Mas em Coimbra ele começa a estudar direito, mas tem uma vida ali regada a badernas, a balbúrdias, digamos assim, e ele continua gastando muito com bebidas, com mulheres, mas enfim ele consegue se formar, a duras penas. E ele só regressa ao Brasil porque a mãe dele, né, começa a entrar num estado ali de quase morte e ele retorna ao Brasil. Retornando ao Brasil, a mãe dele falece, né, e ele fica só com o pai. E aí o pai começa a querer arranjar a vida do Brás Cubas, né? Mas o Brás Cubas ele vai ali, de uma certa forma, viajar ali para uma região que ele tinha propriedades, né, que o pai tinha propriedades. E ele encontra lá a Dona Eusébia, que era a mãe da Eugênia. E a Eugênia ali, ela tinha uma beleza, mas ela era manca, né? Ela era coxa, como diz aqui. E eles se enamoram ali, tem uma relação. Mas o pai quer algo melhor para o seu filho. E aí ele começa meio que alinhavar um casamento do Brás Cubas com a filha de um deputado. Ou melhor dizendo, com a filha de um conselheiro, o conselheiro Dutra. E essa filha se chama Virgília. E aqui a gente começa a ver como os casamentos, né, não é segredo para ninguém, eram arranjados para se ter um certo status social, né? Ou para aumentar suas posses, né? Porque no casamento você pegava, somava as posses dos noivos para ter um certo status. E como o conselheiro Dutra ele era um homem bem visto, nada melhor do que casar o seu filho com a filha dele. E assim o Brás Cubas ele conhece a Virgília e é uma referência direta ao Virgílio, tá? Ele conhece a Virgília e eles começam ali um certo enamoramento também. Porém, o pai da Virgília tinha outros planos ali, né?
E a própria Virgília não escolhe casar com Brás Cubas. Ela se casa com Lobo Neves. Lobo Neves que já era ali, já estava pleiteando uma cadeira no ministério, pleiteando ali cadeiras como deputado. Então, para ela, ia ser muito melhor, o status dela ia ser muito maior. Então, o Brás Cubas, que tentou lhe dar um tiro certo, foi vítima da sua própria estratégia. Bom, enfim, esse casamento não acontece, já que Virgília se casa com o Lobo Neves, e as coisas caminham. E assim a gente vai vendo como é a vida do Brás Cubas, né? Então, uma pessoa que nunca precisou trabalhar, só estudou, teve do bom e do melhor, não precisa se preocupar com dinheiro, porque o pai tem bastante dinheiro, porém chega um ponto em que o pai também falece. E aí começa outras questões a entrar em voga, porque com o falecimento do pai, ele precisa dividir, né, a sua herança com a irmã dele, que é a Sabina. Então, Brás Cubas tem uma irmã, Sabina, que é casada com o Cotrim. E começa uma briga ali pela herança. Então, assim, todos os detalhes são elencados, desde os talheres de prata, com quem que vai ficar, né, os móveis, as propriedades e os escravos. Pois bem, aqui a gente fica sabendo que o Prudêncio, aquele garotinho, aquele escravo que o Brás Cubas montava em cima, ele foi alforriado, então ele está livre, mas as divisões ali entre os bens, né, dos bens entre Brás Cubas e a Sabina não dá muito certo, e eles brigam e não conversam por longos anos. Eles ficam sem conversar por longos anos. Um outro ponto que eu quase estava me esquecendo, que é interessantíssimo a gente destacar também, a respeito do Prudêncio, né, como eu falei agora há pouco, é que em determinada parte do livro, das lembranças do Brás Cubas, ele vê o Prudêncio açoitando um escravo no meio da rua. Então, o Prudêncio, que foi alforriado, ele adquire um escravo e maltrata ele como ele foi maltratado um dia. Né? Então, perceba a crítica que está enraizada nessa cena, né? Ou nesse relato do Brás Cubas, ou seja, o chicote que bateu, né? O chicote que me açoitou, também é usado para açoitar. Além disso, a gente vê, né, não só os escravos sendo maltratados, mas também, por exemplo, o caso da Eugênia, né, ou da Plácida, que a gente vai ver, as pessoas que não são negras, mas que também eram açoitadas pela vida de alguma maneira, de alguma forma. E assim, o Brás Cubas ele vai contando a sua história cheia de detalhes, né, rica em detalhes, e como eu disse lá no início, por ser um defunto, ele está isento, ele está contando da maneira que ele deveria contar. E assim as coisas vão andando, e ele reencontra Virgília num certo momento. Ele reencontra Virgília, e aí adivinha o que acontece? Eles se tornam amantes. Então essa é mais uma prova de que sim, eles se gostavam, né? Eles poderiam ter se casado, mas a necessidade de ter um status, a necessidade de parecer mais do que né, naquele casamento arranjado, faz com que isso não aconteça. Porém, mesmo assim, eles se tornam amantes. E aí vem, né, a hipocrisia da sociedade, né? Essa questão de é melhor parecer do que ser, e o Machado ele começa a expor isso, e o Brás Cubas, como isento, já que ele está morto, ele pode contar disso de peito aberto, ele não precisa pensar nas represálias que ele possa ter em relação a isso, né, a ter sido amante de uma mulher casada, e além disso, ainda ele pagava para a dona Plácida, que era funcionária ali da casa, né, da Virgília, acobertar os esquemas que os dois tinham. Inclusive, ele aluga uma casa para ter ali nessa casa os encontros amorosos com a Virgília. E quem cuida dessa casa é a dona Plácida, que recebe dinheiro para isso. Então, veja bem, né? Não importa a moral, não importa a ética, não importa nada disso. O que importa é a grana, porque aí eu posso tampar meus olhos para qualquer ato desmedido ou qualquer atrocidade que possa acontecer. Então, eles se tornam amantes. Veja bem. Nesse meio termo também, Brás Cubas encontra um amigo de infância que era muito inteligente, né? E esse amigo se chama Quincas Borba. Então, se você quiser saber mais sobre esse personagem, você pode ler Quincas Borba também, mas ele é introduzido aqui. E o Quincas Borba, ele chega falando sobre filosofia. No entanto, ele é um mendigo. Ele não tem casa, ele vive na rua. Tanto que no reencontro de Brás Cubas com Quincas Borba, ele rouba, né, ele rouba o relógio do Brás Cubas. Então parece muito com Diógenes, né, o filósofo cínico,
criava ali filosofia, mas morava na rua. E aqui tem também umas críticas que o Machado faz em relação ao que acontecia na época, principalmente ao cientificismo, né, já que Darwin tinha começado com as suas teorias e tinha ali chocado o mundo, enquanto isso o Quincas Borba cria o humanitismo, que é uma crítica direta a esse cientificismo darwinista que estava impregnado ali em tudo, né, positivismo e assim por diante. E a relação dos dois começa a ser próxima. Como eu disse, o Quincas rouba, né, o relógio do Brás Cubas, mas depois ele devolve, os dois começam a conversar bastante, eles se tornam ali até mais próximos, o Quincas vai até a casa do Brás, inclusive, mas aí a gente volta para a relação do Brás Cubas com a Virgília. Ela é engravida. E aí, o que fazer? Então eles começam a tramar uma fuga, veja bem, né? Imagina 1880 ali, ou meados ali do começo do século XIX, já para o fim, né, do século XIX, na verdade. Dois amantes, sendo ela, inclusive mulher de um deputado, planejando uma fuga, né, um amor proibido e tudo mais, sendo que esse amor poderia ser real, né? Mas é isso que o Machado retrata aqui. Justamente esse é o ponto, né? Então a gente começa a ver como que a sociedade de antes era, e se a gente parar para pensar, não está muito diferente do que é hoje. Vai falar que não existe ainda casamentos arranjados ou casamentos por interesse, e que só se mantém ali na flor d'água, mas se a gente mergulha um pouquinho a fundo a cabeça nesses relacionamentos, a gente vê que a mulher tem amante, o marido tem amante, os filhos são apenas penduricalhos que percorrem ali a casa, mas na verdade o que vale é que esse casal esteja junto quando a sociedade for vê-los. Então imagina como um clássico realmente pode continuar mostrando para a gente como o mundo é, mesmo tendo sido escrito há mais de 100 anos, mesmo tendo sido escrito numa época em que a escravidão ainda estava em voga, em que a aristocracia era muito mais presente e coisas desse tipo, né? Por isso que vale a pena muito ler clássicos e relê-los sempre que possível. E a vida do Brás Cubas é assim, né? Cheia de tédio, cheia de ironias, porque quer ironia maior que essa? Ele poderia ter casado com a Virgília, não casa, por uma questão social, e depois se tornam amantes, tá? Mas assim, a gente percebe que o Brás Cubas, ele sempre fala assim, que ele queria ser grande, que ele queria ter algo a mais, tanto que ele tenta ali uma carreira política, não dá certo, ele fracassa nessa vida política, ele tenta abrir um jornal ácido, né, um jornal com conteúdo, que vai ser ali uma certa oposição ao que acontecia nos ministérios, mas ele fracassa. Enquanto isso, a dona Virgília, né, ela perde o bebê. E ao perder o bebê, a gente vê ali que o marido dela, o Lobo Neves, já estava ficando desconfiado, já estava tentando colocar alguém atrás dela, estava desconfiando do Brás com ela, né? Ele tinha prometido, o Lobo Neves, um cargo para o Brás Cubas junto com ele, mas depois ele desiste de dar ao amigo essa posição, justamente por conta dessa pulga atrás da orelha que ele estava. Mas após perder o bebê, o Lobo Neves ele assume um ministério e vai embora para o norte. Então, mais uma vez, o nosso querido Brás Cubas fica sozinho. E a vida dele é essa, uma vida tediosa, repleta de fracassos, nada que ele consegue fazer funciona, e ele vai se melancolizando em relação à vida, e a gente vê muito niilismo aqui nessas escritas, principalmente numa parte final, que assim, é magistral, é de um brilhantismo feroz, né, o que ele escreve no final, e assim a vida dele se caminha para isso, mas não antes sem uma maior ironia, né? sem mostrar para a gente uma ironia ainda maior. Por quê? Ele resolve empreender e criar ali um remédio que seria capaz de curar tudo, um emplastro que seria capaz de curar tudo. E ele começa esse empreendimento e num dia ali, ao sair para cuidar desses negócios, ele toma uma chuva, adoece, pega uma pneumonia e essa pneumonia vai ser a causa da sua morte. Então, querendo ser grande, querendo ali um certo protagonismo na vida,
Ele resolve empreender com um remédio que curaria tudo e acaba morrendo por conta desse empreendimento, né? Já que ele sai para a rua, toma uma chuva, adoece, pega uma pneumonia e morre. E é interessante ver que ele tinha poucos amigos, 11 pessoas participam ali do seu velório. A Virgília volta, já velha, já idosa, para cuidar dele. Antes de chegar a esse ponto, tem um ponto bastante interessante que eu esqueci, que é mais um fracasso dele, porque a Sabina e o Cotrim se aproximam dele de novo, a irmã do Brás Cubas, né, e o cunhado, e dizem que ele precisa casar, né? Até para acabar ali, porque o relacionamento do Brás com a Virgília estava gerando alguns burburinhos já. Chegou uma hora que eles perderam a mão do relacionamento, sabe? E aí o Cotrim tinha uma sobrinha, a Nhanhá Loló, e ele resolve arranjar esse casamento. Então o Brás Cubas ele é prometido a essa jovem de 19 anos, e ele já era um homem, já, né, ali na altura dos 40, 50 anos, então ele ia ter um casamento que ia colocar ele de novo na sociedade. Só que, olha só, essa jovem morre, né, e nada dá certo para ele. Inclusive, até um dia ele reencontra a Eugênia, e a Eugênia tá morando, que era aquele amor, aquela coxa, né, aquela mulher manca, ela tá morando num cortiço. A Marcela, o seu primeiro amor, aquela cortesã, ela falece também, mas no fim da vida ela já estava toda bexiguenta, como fala aqui, já estava toda feia, né? Ela morre também. O nosso querido Quincas Borba também. Então a gente começa a chegar num ponto que a vida do Brás Cubas ela começa a se cercar de morte, de deteriorização. Nada dá certo, ele vai acumulando fracassos. Ele resolve empreender e esse empreendimento leva ele à morte indiretamente. Então, veja bem como o nosso querido Machado de Assis mostra como o ser humano é um ser de fato miserável, né? Como a natureza sobrepõe e muito em relação ao ser humano. Tá? Tanto que a parte final desse livro fala o seguinte, como que o Brás Cubas finaliza, né? Então ele fala assim, ó, este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplastro, não fui ministro, não fui califa e não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. O Quincas Borba, antes de morrer, ele começou a ficar demente, tá? Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, consequentemente, que saí quite com a vida. Ou seja, ele entrou na vida de um jeito e saiu da mesma forma. Não teve crescimento, não evoluiu, saiu do jeito que entrou. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Olha isso. Então ele fala que ele não saiu quite da vida, porque ele saiu ainda com um pequeno saldo, ou seja, ele não colaborou com a miséria humana. Pelo menos ele não deixou descendentes para continuar essa história de miséria miserável do jeito que ela é. Tá? Então veja bem como o Brás Cubas é um ser que assim não dá para a gente imaginar um personagem desse antes de ler Brás Cubas de Machado de Assis. Outro ponto interessante que ele fala nesse final é sobre uma questão bastante bíblica, inclusive do Gênesis, né? Onde ele fala que ao menos ele não teve que trabalhar para ganhar o seu dinheiro, né? Então ele fala assim, ó, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Ou seja, eu nunca precisei trabalhar, nunca precisei suar para ganhar o pão de cada dia. Ele sempre teve do bom e do melhor, e a vida dele foi assim até o fim. A única coisa que não foi boa, aos olhos nossos, né, aos olhos do ser humano comum, é que ele só teve fracassos, ele acumulou fracassos, ele não conseguiu casar, ele não teve filhos, mas até isso ele comemora, porque ao menos ele não legou a miséria humana para as sociedades vindouras. Então, é assim que a gente fecha Brás Cubas, né? O fim do livro é assim. E com bastante ceticismo, com um niilismo bem arraigado,
a gente percebe essa fase final, essa frase final. Ao menos não leguei a miséria humana às próximas sociedades. E o que a gente pode dizer sobre Brás Cubas? Bom, é um livro que você precisa ler. Ele é indispensável, tá? Hoje a gente tem esse livro distribuído para vários países, traduzidos em vários países, inclusive recentemente teve ali uma certa viralização de uma pessoa americana que leu pela primeira vez esse livro e fala, né, ela é hiperbólica, óbvio, mas ela fala que não sabe como a vida dela vai continuar agora que ela terminou de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, de tão brilhante que é essa obra. Eu fiz aqui um resumo do resumo, citando ali alguns conceitos que eu consegui pescar nessa obra, mas você precisa ler, porque ele é muito denso, ele é muito inteligente. Quem já imaginou, né, um defunto escritor, um escritor defunto, tá? Então, a primeira fala, a dedicatória do livro, onde ele dedica ao verme que primeiro roeu a carne fria do seu cadáver, fechando com ao menos não leguei a miséria humana para a sociedade, já demonstra o que você vai encontrar nesse livro. Um livro bastante ácido, um livro bastante irônico, com bastante ceticismo e pessimismo, em certa forma, mas que casa muito bem com o niilismo. Tá? Então, leia por misericórdia, como eu costumo dizer. E a gente vê também como o Machado influenciou, falando essa questão do leia por misericórdia. Tem muitos lugares aqui que a gente vê, por exemplo, Nelson Rodrigues, que a gente encontra coisas muito parecidas, né? Não tenha sido uma referência, longe disso, porque o autor que eu vou citar agora vem antes do Machado, que é Dostoiévski, mas a gente vê bastante disso aqui, né? E eu imagino como Dostoiévski ficaria com essa frase de que ele nunca precisou suar o suor do rosto para ganhar o pão de cada dia, né? Ou ao menos não leguei a miséria humana. Talvez para o Dostoiévski, talvez não, com toda certeza, Brás Cubas seria o homem ridículo, tá? Mesmo ele não querendo se matar. Enfim, Machado de Assis é incrível. Aqui você encontra Quincas Borba. Quincas Borba é um outro livro, você pode ler também. Aí você vai entender um pouquinho mais do humanitismo que é tratado aqui. Outro livro bastante impressionante do Machado é Dom Casmurro. Talvez esse seja ali na sociedade o mais comentado, né, por ter aquele mistério, né, que tem ali em Dom Casmurro. Mas Memórias Póstumas de Brás Cubas, para mim, é a melhor obra de Machado e recomendo muito, mas muito mesmo a leitura. Então, se você gosta do conteúdo do canal, se você gosta desse tipo de vídeo, peço que você deixe seu like, compartilhe, se inscreva caso não seja inscrito e ative todas as notificações, porque assim, a cada vídeo que a gente publica, você é avisado e pode assisti-lo ali no melhor momento, tá bom? Além disso, leia Machado de Assis por misericórdia, tá bom? Eu, Eduardo Cassago, fico por aqui, flutuando do nada, a lugar nenhum nesse espaço de ponto azul. Fui.